Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide. Eu quero hoje falar de criança. Por isso, o nosso tema será o olhar da criança para si mesma. O grande filósofo Nietzsche, ele pontuou algo importante. Ele disse assim: o homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira. Aí eu quero seguir adiante dizendo para você que o modo como uma criança percebe a si mesmo está intimamente relacionado com o modo como aqueles que estão à sua volta, essa figura de autoridade, figura de afeto, percebe a criança. Então é como se fosse espelho. O modo como o adulto percebe a criança é o modo como ela internaliza a respeito dela mesma. Então, pai, mãe, os avós, os tios, os primos, professores, colegas. Uma criança, ela é um presente. Desse modo, devemos conhecer, devemos investigar. Se alguém tem no seu convívio a oportunidade de conviver com criança, é importante observar, ter um olhar voltado para como a criança se percebe e qual a sua influência na vida de uma criança. A criança, independente do sexo, da idade, toda criança ela é singular, ela é única. Então, ela não deve ser comparada com outra criança, porque o modo dela ser é um modo especial. Proteja as emoções de todas as crianças que estão à sua volta, para que o seu desenvolvimento psicoemocional seja sadio. O modo como você trata uma criança coopera para que ela tenha uma saúde emocional, uma saúde física, e desse modo ela possa interagir com o mundo de maneira mais agradável e mais feliz. Uma criança super protegida, ela tende a crescer insegura. Deixe que tenha a oportunidade de criar, e o seu lugar pode ser apenas de alguém que acompanha, de alguém que está por perto. Deixe-a sonhar, aventurar-se. Estimule mesmo que ela vá no dia seguinte mudar de ideia. Então, se ela disser assim: eu vou ser médica quando eu crescer, você apoia, diz que ela é capaz e que você, inclusive, vai ser uma das suas pacientes. Mas se no dia seguinte ela acordar decidida sendo uma advogada, você também vai apoiar. Porque na medida em que ela vai colocando os seus sonhos, ela vai se aventurando para que a médio e longo prazo ela tenha condição de escolher o lugar onde ela vai servir nesta comunidade. O olhar da criança por si mesmo, ela é compartilhada como se fosse um espelho. Então, se você diz para uma criança que ela é burra, que ela é incapaz de aprender, que ela é boba, que ela não tem valor, é exatamente esse perfil que essa criança vai internalizar. Então, o lugar do adulto na companhia de uma criança é algo extraordinário, porque na medida que você convive com a criança de maneira adequada, você estará ajudando essa criança a crescer saudável em todos os sentidos. A sua autoimagem, a sua autoestima precisam ser reforçadas na infância. Ouvir que é amada, ouvir que é inteligente, ouvir que é capaz. Porque toda criança, ela é como uma esponja. Se os pais se separam, ela acredita que ela tem responsabilidade pelaquela separação. Tudo aquilo que acontece no ambiente em que a criança está inserida, ela vai absorver. Às vezes ouvimos um adulto falar assim: pode falar qualquer coisa aí, ela está brincando, ela não está prestando atenção. Isso não é uma verdade. A criança pode estar brincando, mas os seus sentidos estão sempre preparados
como se fosse um radar, a perceber sentimentos, palavras, ódio, tudo aquilo que está no entorno da criança, ela vai perceber. Desse modo, se uma criança é negligenciada, ela corre o perigo de se tornar um adulto que não sabe pedir ajuda, um adulto sobrecarregado, um adulto que acredita que ela não pode contar com ninguém a não ser consigo mesma. E acaba então desenvolvendo um perfil estressado, um perfil nervoso, um perfil que se cobra com muita intensidade, e isso sempre começa no ambiente da infância. Quando todas as suas vontades elas são atendidas de imediato, ela pode internalizar que na vida todos estarão a seu serviço. Então é por isso que precisamos conversar, é por isso que precisamos estudar a respeito da criança, porque o modo como você interage com a criança pode ajudá-la no seu processo de aprendizagem. Se elas são tratadas com violência, pode acreditar que vai conseguir o que deseja se também souber gritar e agredir. Imagine que se ela é vítima o tempo todo de violência verbal, psicológica, quando chega a oportunidade dela interagir com situações, ela também vai partir para cima, ela também vai querer agredir, porque este foi um ambiente prático de aprendizagem no ambiente familiar. Se a criança não percebe seus pais ou cuidadores respeitando, honrando os pais, os tios, é possível que na vida ela também desrespeite quem atravessar o seu caminho. A criança ela não aprende apenas com aquilo que você ensina verbalmente, mas principalmente com aquilo que ela percebe no ambiente familiar. O lar, ele nunca pode ser ensinado a uma criança que o lar é um hotel, que é um local onde você encontra tudo pronto, em que não há uma participação direta sua. Então, em cada faixa etária da vida de uma criança, ela tem algumas coisas que ela pode fazer. Ela pode guardar os seus brinquedos, ela pode ajudar de alguma maneira para que ela entenda que dentro daquela família ela faz parte de um lar e não de um hotel. Gratidão. A gratidão também é algo importante a se ensinar uma criança. Valorização pelos pequenos privilégios. Ter em abundância adoece a criança. Se você está o tempo todo presenteando, se você está o tempo todo dando todo o tempo aquilo de que a criança pede, ela não tem tempo para elaborar a importância daquele brinquedo, a importância de ter de presente aquilo que foi solicitado. Então, na vida, sempre se pede equilíbrio. Sempre é um convite ao equilíbrio. A comunicação também é um presente que você pode dar a seu filho. Conversar sobre os problemas do cotidiano na linguagem da criança. Fazer combinados com ela pode gerar pessoas mais humanizadas. Na medida em que a criança tem a oportunidade de entender as dinâmicas familiares, isso pode ajudá-la a desenvolver a empatia, desenvolver a atenção para com o outro. Generosidade é algo que se ensina na prática. Então, pai, mãe, irmãos mais velhos, tias, todos nós precisamos ensinar com o nosso próprio comportamento que não somos o centro do universo, que sempre há o que doar, sempre há o que ajudar alguém. Então, doar é um antídoto contra o egoísmo e aumenta também o senso de pertencimento desse indivíduo em sociedade. O outro, ele sempre precisa ser visto como um ser especial. Desse modo, se você trata nas relações o outro como se fosse apenas um objeto
que você pode usar quando você precisa. Então você não procura pai, não procura irmão, você não procura amigos, a menos que você precise deles. Você está com esse comportamento ensinando a sua criança que interagir com o outro é apenas quando precisa dela. É importante, então, estar pronto para ensinar cortesias do cotidiano. Por exemplo, bom dia, por favor, com licença, me desculpe, obrigado. Como é que a criança vai aprender as cortesias que devem ser utilizadas no cotidiano? É com o pai, é com a mãe, é com a tia, com os avós. Então, todos nós somos responsáveis de dar de presente para esta criança a oportunidade dela se humanizar, dela ver o outro com dignidade, começando por você. Mentiras. Convocar a criança para participar de mentiras, para se dar bem em algo, você está dizendo para aquela criança que esta deve ser também um comportamento que ela deve adotar todas as vezes que os seus interesses ela pontua como importante, então ela deve mentir, trapacear ou fazer qualquer coisa para conseguir aquilo. Mas pais responsáveis, uma família acolhedora, vai ensinar de forma prática que a verdade é sempre o melhor caminho. O medo da criança, toda criança, ela vai numa fase da vida desenvolver medos. E nós, adultos, não devemos rir deste medo, fazer gozação com outras pessoas, compartilhar com os amigos, com parentes, quão medroso aquela criança é. Mas, ao contrário, ajudá-las a enfrentar os perigos da vida, admitindo que o medo existe, mas enfrentando este medo. Os limites é um presente que o adulto está dando para a criança. Quando você ensina limite, quando você estabelece com essa criança combinado, sabe o que você está fazendo com ela? Você está ajudando para que ela cresça de maneira ajustada, equilibrada emocionalmente. Bem, eu quero trazer de volta o pensamento do filósofo Nietzsche, quando ele disse: o homem chega à sua maturidade quando encara com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira. Desse modo, todo adulto precisa levar a sério a importância da educação de uma criança. Então, pais, tios, professores, todos nós somos responsáveis em oferecer para a criança um presente que não pode ser quebrado, que não pode ser jogado fora. E esse presente são princípios, princípios de vida, princípios que ajudam a caminhar em sociedade de maneira madura. Então, que esta semana você haja de maneira madura, considerando que a presença de uma criança no local onde você está é uma grande responsabilidade. Um grande abraço para você.